Meus queridos irmãos, minhas irmãs, a solenidade que hoje nós celebramos é a solenidade mais nova da Igreja de Jesus Cristo. Não existe nenhuma solenidade mais nova que a solenidade da Santíssima Trindade. A Igreja demorou muito para colocar, para externar na liturgia o dogma da Santíssima Trindade. Por quê? Porque todo culto divino católico, toda a nossa liturgia católica é uma liturgia trinitária. Observem que as orações solenes da Santa Missa sempre terminam assim: por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. É a Igreja que, oferecendo o Filho ao Pai, na força do Espírito Santo, nos santifica. A missa é um ato trinitário. A missa de verdade é um ato litúrgico, onde se vive a comunhão com a Trindade Santa. Só que vejam bem, é importante que nós compreendamos no contexto bíblico a Trindade Santa. Primeiro, no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o homem dos tempos de antanho, eles não tinham conhecimento de Trindade. Digo mais, eles não tinham nem conhecimento que Deus era Pai. Por quê? Porque eles não conheciam o Filho. O Deus do Antigo Testamento, para aquele povo, era um Deus distante, colérico, um Deus irado, um Deus que castigava, um Deus que colocava medo. O Deus do Novo Testamento, que é o mesmo Deus do Antigo, é um Deus que se apresenta amoroso, se apresenta como Pai, que ama, que cuida, que zela, mas que também corrige. Não existe nenhuma perícope nos 46 livros do Antigo Testamento que chame a Deus de Pai. Senhor, Adonai, Javé, onipotente, onisciente, Deus dos exércitos. Mas Pai não. É Cristo Jesus, a segunda pessoa da Trindade encarnada, que vai chamar a Deus de Pai, Abá, que quer dizer papaizinho, meu paizinho. É Cristo que traz essa proximidade com Deus e nos ensina também a chamar a Deus de Pai. Lembrem que o Senhor, Ele foi crucificado, Ele foi condenado, porque na cabeça daqueles homens, Ele se fazia como Deus, porque eles não entendiam a Trindade Santa, eles não entendiam que em Deus existem três pessoas realmente distintas. Para eles era uma aberração, era um grande pecado, para eles era uma grande heresia olhar um homem e esse homem ser Deus. Eles até aceitavam Jesus como profeta, como um iluminado, como um enviado, mas colocar Jesus no mesmo pé de igualdade do Pai, eles não aceitavam, eles não entendiam, eles de modo algum queriam isso, porque eles iam, um Deus tão inefável, tão grandioso, está presente aqui um homem mortal? Isso é uma blasfêmia, vamos matar esse homem. Só que vejam bem, nosso Senhor Jesus Cristo,
Ele veio rasgar os céus para nós. Ele veio nos mostrar o céu tal como ele é. Tanto que quando ele morre no madeiro da cruz, o véu do santuário se rasga de cima a baixo. E o que é aquilo? O que é que a igreja interpreta com aquilo ali? Simplesmente que agora tudo será desvelado. Não existe mais velo, não existe mais véu, não existe mais nada escondido. Tudo agora é conhecido, porque Deus mesmo se deu a conhecer. Olhem que o Antigo Testamento falava assim. Falava de um homem que seria enviado por Deus. Lembrem das profecias de Isaías, que um filho seria concebido de uma virgem e viria governar com cetro de ferro, ou seja, seria um iluminado para governar. É verdade que as profecias de Isaías falava do servo sofredor, daquele que sofreria para a salvação da humanidade, mas eles interpretavam sempre como um homem iluminado e não como Deus. É verdade também que nosso Senhor Jesus Cristo revela que Deus, o Senhor Adonai, é Pai. Ele se revela como Filho. E mais, Ele revela que existe uma terceira pessoa, o Espírito Santo de Deus, que é uma pessoa tal como o Pai, que é uma pessoa tal como o Filho. Porém, no Antigo Testamento também se falava de um Espírito Santo, mas não como pessoa. Na cabeça deles era uma força, a força de Deus, o ruá de Deus, o Espírito, o pneuma de Deus. Só que não entendiam, não conseguiam enxergar que esse Espírito Santo era uma pessoa. Vejam que quando nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é interpelado por Filipe assim: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Nosso Senhor vai dizer assim: Filipe, há tanto tempo eu estou contigo, e você ainda quer ver o Pai? Eu e o Pai somos um. Ali nosso Senhor deixa muito claro que Ele é a imagem do Deus invisível, como nos vai dizer depois um cântico do Novo Testamento, o primogênito da criação. Ali Ele deixa muito claro que Ele é da mesma natureza do Pai, que Ele, o Pai e o Espírito Santo, de verdade, são um único Deus, não três deuses, mas três pessoas em um único Deus. Quando nós olhamos essa realidade de fé, nós vemos que o homem primitivo da época de Cristo não tinha essa clareza a respeito da Santíssima Trindade. Mesmo ele falando, mesmo ele catequizando, mesmo ele estando muitas vezes sozinho para estar com o Pai, ali matando a saudade do céu, eles ainda não conseguiam entender esse Deus em três pessoas realmente distintas. Só que vejam bem, o Senhor mesmo vai dizer, olhe o texto de hoje como é bonito do Evangelho. Jesus diz aos discípulos assim: tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. É esse Espírito que vai clareando a nossa mente. É esse Espírito que vai conduzindo a igreja à plena verdade. É esse Espírito que de verdade é vida, Senhor, que procede do Pai e do Filho. A nossa fé, meus irmãos, é uma fé trinitária.
A nossa fé é uma fé totalmente trinitária. Nós cremos na Santíssima Trindade. Nós cremos nesse mistério inefável do amor de Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é unicamente um único e santo Deus. 3 pessoas em um único Deus. Padre, mas a minha capacidade, eu não tenho capacidade de abstrair essa realidade. Eu entendo, eu compreendo por quê. Porque é impossível o homem entender Deus, abstrair Deus. É impossível o homem de verdade conseguir entender Deus em toda a sua sublitude. É impossível. O que nós conhecemos de Deus é aquilo que Ele nos revelou. Nós sabemos que o Pai é Pai. E nós sabemos que o Pai tem um Filho, que é aquele que se encarnou e veio nos salvar. E nós sabemos que esse Espírito Santo foi enviado pelo Pai e pelo Filho. Só que vejam bem, vocês poderiam me perguntar assim, mas Padre Washington, quem é que começou primeiro? Quem nasceu primeiro? Eu diria para vocês, não existe um que nasceu primeiro que o outro, um que começou a existir primeiro que o outro. Todos, as 3 pessoas da Trindade, são coeternas. O Pai é eterno porque é Pai, o Filho é eterno porque é Filho, e o Espírito é Espírito porque é eterno com os dois. Santo Agostinho nos dá uma visão muito interessante, uma figura para falar a respeito da Trindade Santa, olhando o sol. Ele diz assim: quem nasceu primeiro, o sol ou o raio do sol? Quando o sol nasce, já nasce com o raio. Quem nasce primeiro, o sol, o raio, o calor? Quando ele nasce, já nasce o sol, o raio e o calor. Não existe um princípio primeiro, os 3 são coeternos. O Pai é como se fosse o sol, o Filho como se fosse o raio e o calor que nos aquece. É uma das imagens mais bonitas que nos remete à Santíssima Trindade. Ou a outra imagem de Santo Agostinho, na obra chamada De Trinitate, a Trindade. Quando Agostinho coloca a Santíssima Trindade numa relação amorosa, e ele diz assim: o Pai é o eterno amante, o Filho é o eterno amado, e o Espírito Santo é o eterno amor. O amante é amante porque tem um amado. O amado é amado porque alguém ama. E o amante e o amor só são capazes de amar no amor, que é o Espírito Santo de Deus. Nós poderíamos dizer assim, de uma forma poética: em nome do amante, em nome do amado, em nome do amor. A Trindade Santa, que é o exemplo de toda a comunidade, um Deus presente realmente em 3 pessoas distintas. Só que vejam bem, meus irmãos, essa Trindade Santa não está distante de nós, está próxima a nós, tanto que todo ato religioso que nós iremos fazer, nós fazemos em nome da Santíssima Trindade, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. É uma pena que muitos não conseguem entender essa relação amorosa de Deus com os homens. É uma pena que muitas vezes parece que alguns não fez filosofia da linguagem para entender aquilo que se diz. E muitas vezes a gente vê, até mesmo dentro da igreja, se cantar músicas assim: em nome do Pai, e em nome do Filho, e em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Não existem 3 nomes, é um nome só.
É o único Deus, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E isso é tão interessante porque nós precisamos de verdade compreender a doutrina católica. A nossa fé é trinitária, embora a nossa religião seja monoteísta. Padre, o que é uma religião monoteísta? É uma religião que crê em um único Deus. Existem 3 religiões monoteístas no mundo, as maiores: o judaísmo, que tem por base esse livro que nós conhecemos como Antigo Testamento, esses livros; o cristianismo, que é a nossa fé, a nossa religião; e o islamismo, que tem o Alcorão como livro sagrado. Essas 3 religiões são monoteístas. Porém, das 3 grandes religiões monoteístas, só a nossa, o cristianismo, é monoteísta de fé trinitária. Nós cremos que em Deus existem 3 pessoas realmente distintas. É por isso que é errado cantar essa música em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Porque não são 3 deuses, não são 3 deuses de modo algum, mas um único nome de 3 pessoas em um único Deus. Isso aqui é muito bonito a gente entender. É muito bonito a gente compreender, porque desde que nós somos batizados, a Igreja Católica, ela batiza do jeito que o Senhor mandou. Vão por todo o mundo, batizem a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Vejam que é o próprio Senhor que clareia para nós o mistério da Trindade Santa. É o próprio Senhor que clareia para nós esse mistério insondável da graça de Deus. E aqui nós vemos com tanta precisão a fé cristã. A fé cristã que é única. A fé cristã que é externada na divina liturgia. E o que é a divina liturgia que nós celebramos? Padre, a divina liturgia é um culto à Santíssima Trindade? Não! Pelo amor de Deus, não é não. A Santíssima Liturgia que nós celebramos é um culto ao Pai. Tudo aqui é dirigido ao Pai. Se vocês param para pensar, 2 orações da missa são dirigidas a Jesus Cristo. Se fosse uma prova aqui de teologia, quem respondesse eu dispensaria até da prova, já daria nota. São 2 orações na missa que nós rezamos com precisão ao Filho. Primeiro, nós rezamos a oração da paz. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Depois, o Cordeiro de Deus, onde a gente ali reza a Ele, a segunda pessoa. As 2 orações dirigidas ao Filho. Padre, e o ato penitencial? Aí nós temos uma confusão de teologia. Eu aceito que o ato penitencial é todo dirigido ao Filho. Senhor, Cristo, Senhor. Outros, de uma teologia mais para frente, dizem que o Kyrios ali é dirigido a Deus, pedindo perdão. Então vejam, todo o nosso culto é dirigido ao Pai. É o Pai que é glorificado na igreja, onde nós oferecemos o Filho na força do Espírito. Observem que todas as orações da missa é dirigida ao Pai. Esse é o culto católico. Ofertamos o Filho na força do Espírito ao Pai. Por quem? Pelo José, que há um ano morreu.
por fulano que há 20 anos morreu, por fulano que fez aniversário de casamento, por fulano que está aniversariando. Ou seja, a gente oferece sempre o filho ao Pai, na força do Espírito Santo. Esse é o culto católico. E quando nós celebramos a Eucaristia, nós fazemos aquilo que Jesus fez por amor ao Pai. Lembrem, a grande prova de amor de Jesus Cristo por nós foi uma prova ali na Trindade Santa. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Jesus, que se entrega na força do Espírito Santo ao Pai, por amor a nós. É por isso que a Igreja de Jesus Cristo coloca uma cruz no centro do altar, e deveria todas as igrejas ter o crucificado. É uma pena que muitos tiram a cruz do centro, mas no centro da igreja deveria estar o crucificado, para nos provar, para nos mostrar a centralidade da cruz de nosso Senhor. E aqui nós vemos com muita dignidade a entrega do Filho ao Pai na força do Espírito. Essa é a nossa fé. Não temos outra fé. Não temos como inventar outra coisa. Não temos como dizer aquilo que Deus não disse. Cremos no Pai, cremos no Filho e no Espírito Santo, que é unicamente um Deus só. Só que, de algum modo, nós também dividimos para catequizar as pessoas. Como? Muitas vezes a gente diz assim: o Pai é o Criador, o Filho é o Redentor, o Espírito é o Santificador. Está certo, mas está incompleto, porque o Pai cria com o Filho e o Espírito. O Filho salva, redime com o Pai e o Espírito. O Espírito santifica com o Pai e com o Filho. Ou seja, a ação de um é a ação dos três, é o único Deus. Só que vejam bem, o Pai, o Filho e o Espírito Santo não foram criados por ninguém. Existem desde sempre, e aqui está a beleza da fé cristã. O Pai não foi criado, nem o Filho, nem o Espírito. O Filho é gerado no Pai, e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Só que vejam bem, vocês têm aí na mão de vocês um folheto. Peguem esse folheto aí. Hoje a liturgia nos coloca o credo niceno-constantinopolitano. Que credo é esse? É um dos credos mais antigos da igreja, que explicita para nós algumas verdades de fé. Nós temos o símbolo apostólico, que é o mais antigo, que é aquele que nós rezamos todos os domingos. E existe esse que é o mais completo, que é o credo de dois concílios, o concílio de Niceia e o concílio de Constantinopla, o primeiro. Os dois nos anos 300, Niceia e Constantinopla. Olhem que esse credo aí, ele é completo, ele externa com toda a dignidade a nossa fé. Começa falando do Pai, começa falando de Deus, continua falando do Filho e conclui com o Espírito Santo na Igreja de Deus. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Padre, e existem coisas invisíveis? Sim. Uma multidão, miríades e miríades de anjos que glorificam a Deus, que são invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, Filho do Pai, Filho único, nascido do Pai antes de todos os séculos.
Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, ou seja, ele não foi criado, ele foi gerado no Pai, consubstancial ao Pai, ou seja, da mesma substância. O Pai não é maior que o Filho, os dois são da mesma substância. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação, ele desceu dos céus. Se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria. Olha aqui, se encarna no seio da Virgem Maria pela força do Espírito Santo e se faz homem. Por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras. A Escritura diz, nós cremos, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. O Pai está sentado e o Filho está à sua direita. E de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos, aqueles que estiverem aqui quando ele voltar, e os mortos, aqueles que já morreram. Espera aí, padre, mas o senhor, quando prega a missa aqui de Ezequias, de sétimo dia, o senhor sempre fala que quando a pessoa morre já é julgado por Deus. São dois julgamentos, juízo particular, juízo universal. O particular assim que morre e o universal quando ele voltar. Subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos. E o seu reino não terá fim, ou seja, é incapaz de destruir o reino de Deus. É incapaz o mundo de destruir a igreja. Só que agora o concílio nos dá uma grande dignidade. O de Niceia ia até aqui, creio no Espírito Santo, ponto, acabou. E aí começaram os questionamentos a respeito de quem era esse Espírito Santo. As heresias pneumatológicas, a respeito do pneuma, a respeito do Espírito. E a igreja vai responder: creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho. Aqui um probleminha de teologia chamado filioque. O Espírito Santo procede do Pai e do Filho. É o Pai e o Filho que faz proceder esse Espírito Santo. Ele que falou pelos profetas. Quem falou pelos profetas do Antigo Testamento? O Espírito Santo de Deus. E com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. E depois em toda a catequese a respeito da igreja. Só que para externar com mais precisão e beleza a liturgia de hoje, olhem aí no prefácio da missa, antes do santo, o que é que a igreja diz a respeito da Santíssima Trindade. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graça e sempre e em todo lugar, dirigida ao Pai, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, com o vosso Filho único e o Espírito Santo, sois um só Deus e um só Senhor. Não uma única pessoa, mas 3 pessoas em um só Deus. Olha a nossa fé aí sendo explicitada. Tudo o que revelastes, e nós cremos, a respeito de vossa glória, atribuímos igualmente ao Filho e ao Espírito. A igreja presta o mesmo culto de latria ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E proclamamos que sois o Deus eterno e verdadeiro. Adoramos cada uma das pessoas na mesma natureza e igual majestade. Ou seja, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo louva, bendiz, glorifica a Trindade Santa. Um dos grandes mistérios da nossa fé. Só que aqui nós temos que entender, porque nós somos feitos à imagem e à semelhança de Deus, minha gente. Não existe nenhuma criatura nesse mundo criada que tenha sido feita à imagem e à semelhança de Deus.
nenhum ser vivo, só nós. Olhem Deus, o Pai não tem corpo humano, o Espírito não tem corpo humano, o Filho tem corpo humano. Nós temos uma alma, temos um espírito, temos um corpo humano. Em nós existe uma tríade, e tudo aquilo que sois, corpo, alma, espírito, deve ser para a glória de Deus. Nós vemos um corpo, uma realidade, mas não vemos e não contemplamos a alma e o espírito que nós temos. Espírito de Deus dentro de nós, que nos dá vida, que nos conduz, que nos dá o discernimento, que nos dá a capacidade de amar, de escolher, de lembrar do ontem e calcular o amanhã. Só nós, ninguém, nenhum animal, nenhum ser vivo tem a capacidade que o homem tem. Por quê? Porque fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Só o homem foi feito à imagem e à semelhança do Senhor, o bom Deus. É por isso que nós devemos nos tratar uns aos outros com sacralidade. Somos sagrados, viemos de Deus e para Deus haveremos de um dia voltar. Que essa Santíssima Trindade, que um dia nela nós somos batizados, nos ajude a caminhar todos os dias com fé, com esperança e muita caridade no coração, para que um dia nós possamos, com a graça de Deus, auxiliados pelo Espírito Santo e seguindo o exemplo de Jesus Cristo, glorificarmos a Deus Pai nos céus, juntamente com os anjos, com os santos, vivendo lá aquilo que a gente vive aqui. Quando olhando a hóstia santa, nós juntamos a nossa voz, a voz dos anjos todos e a voz dos santos todos, para cantar a santidade de Deus. Essa santidade que começa em Deus e que deve nos fazer permanecer todos unidos a Ele. Oxalá que nós cresçamos na amizade com Cristo e um dia tenhamos a graça de contemplarmos a Deus face a face. Só que o Senhor falou que só haverá de contemplar a Deus os puros de coração. Então não nos resta outra saída senão purificarmos os nossos pecados, crescermos na amizade com Cristo, para que assim possamos um dia alcançarmos os céus. Vamos ficar de